Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos dar início à nossa aula deste dia 26/10 com o estudo da leitura do tema Fragmentos da História de um País e a Tradição Oral dos Nakali. Da mesma forma, da mesma maneira que andarilhos traziam um grande número de narrativas dentro de suas malas, as histórias dos países também registram inúmeros acontecimentos marcantes, como alguns desses episódios históricos foi a proposta do grupo colombiano Teatro Vara Santa. Seu espetáculo, Fragmentos de Liberdade, 200 anos, Fragmento da Liberdade, Liberdade é um processo em tradução livre. Esse fragmento ele reúne série de textos provenientes de registros históricos, discursos políticos, poesia, prosa e produzidos, prosa produzidas ao longo de 200 anos e de independência colombiana, certo? Então, para contar a história do processo de independência do seu país, os atores e Vara Santa, criaram uma peça teatral. Não há atores protagonistas, pois todos os artistas são responsáveis pelo seu desenvolvimento das narrativas para constituir um coro de narradores. Todos vestem uma roupa base formada por saias longas e para compor personagens específicos da história colombiana. Utilizam alguns adereços e outras roupas no tronco e na cabeça. Então, o espetáculo ele faz uma crítica a respeito da ideia da liberdade ressuscitante do processo da independência. Então, a história da colonização e independência colombiana vem acompanhada de extermínio de grande parte da população indígena que antes vivia em suas terras. A Vara Santa, por meio da junção narrativa entre a oralidade dos povos indígenas e os discursos políticos da independência, propõe uma reflexão sobre a história contemporânea do país. E, em relação à tradição oral dos Nakali, a gente vai ver as maneiras de preservar as narrativas e tradições de um país são de diversas, São diversas formas que elas podem ser traduzidas, essas narrativas. Para transmitir tantas histórias é preciso saber escutar, ver e relembrar aquilo que foi visto e ouvido. Essas são duas qualidades presentes também na arte dos Nakali, no Irã, como por exemplo, é considerada uma das formas mais antigas do teatro do persa. O Nakali consiste em uma contação de histórias, acompanhada de músicas, dança e elementos decorativos, como telas pintadas de algumas recriações da narrativa apresentada. Vocês estão vendo aqui, essa tela de Valiolac Tarabi, 1930, é um iriano, ao longo da sua performance, ele representa tudo isso nessas peças, nesses espetáculos colombianos. É uma arte que exige estudo e preparo, Os Nakalis, que é as performances de Nakali, deve ter sua memória treinada em uma grande técnica, em uma grande técnica para a improvisação, pois adaptam suas histórias a cada vez de acordo com sua audiência. Por outro lado, as plateias em geral, elas já conhecem as histórias apresentadas, o que faz com que o contador se preocupe com a maneira em que irá recontá-las, de modo a cativar esses ouvintes, Então, cada espetáculo, ele tem que usar muita criatividade, por conta
do telespectador, né, das pessoas que estão assistindo, né, como eles já saberem, né, já terem aquela, como é que se diz, aquele conceito, né, de como aquela história vai ser apresentada, como a plateia já sabe como é que vai ser colocada aquela história, então o contador dessas histórias, ele tem que ser criativo, né, para que ele implemente novas habilidades, né, novas coisas para ele estar colocando nessas histórias e estar chamando a atenção da plateia, para estar prendendo essa atenção da plateia, né? Porque se não for assim, não vai cativar os ouvintes, né? Eles não vão ter plateia. Então, é uma história bonita, né? Que conta a história, o desenvolvimento cultural daqueles povos, né? A cultura daquele lugar, né? Porém, como já é algo conhecido, ele precisa ser implementado, ele precisa ser recriado e ele tem que estar sempre ativo, né? Sempre estar organizando da melhor forma possível para que as pessoas a plateia, as pessoas que estão ali apreciando, elas fiquem tocadas para que elas possam assistir novamente, né? Que elas possam se interessar para estar vendo esse espetáculo. Agora vocês leem mais uma vez o conteúdo para responder às atividades e bons estudos, alunos.